A bancada parlamentar do Partido Frelimo beneficiou de uma indução na última sexta-feira na Matola, uma revelação autêntica de que é um partido muito organizado e que a bancada na Assembleia da República ela é estruturada justamente para dar resposta àquilo que são as expectativas do povo moçambicano. Parabéns à bancada parlamentar do Partido Frelimo na Assembleia da República, e que teve o privilégio de receber a primeira aula pelo presidente Daniel Francisco Chapo, numa presença que contou igualmente com o secretário-geral Shaquille Abubakar. Por isso nós gostaríamos de dar destaque, portanto, a esta boa nova, essa boa iniciativa que visa efetivamente dar pronta resposta ao povo moçambicano. Com relação a este evento do Podemos, primeiro gostaria de lamentar, dizer que é uma vergonha total. Não se esperava um partido que se diz estar a ocupar a segunda posição no país através da Assembleia da República, nesse caso é a segunda bancada, e por conveniência é a segunda força política no país. Entretanto, revela aqui muita imaturidade, uma imaturidade em praticamente toda a sua extensão enquanto estrutura de partido político no país. Não faz sentido que um partido que se espera sério vá a um processo antes de definição daquilo que são os critérios, aquilo que são as metodologias, aquilo que são as diretivas. Quando se vai a um processo ou uma sessão, existem, portanto, diretivas pré-definidas que orientam ou que norteiam o evento. Por isso que, na minha humilde opinião, este evento foi precipitado, não devia ter acontecido, porque primeiro seria a organização, do ponto de vista de instrumentos legais que possam orientar este evento. Eleição, ou seja, só para darmos uma assessoria ao próprio Podemos, quando se vai eleger um secretário-geral, o secretário-geral do partido não é autônomo ao partido, faz parte da estrutura, aliás, subordina-se ao presidente. Nesse contexto, na minha opinião, o que deveria acontecer é que o Albino Forquilha, enquanto presidente do partido, tinha que apresentar a sua proposta à sessão, que é para a sessão votar ou não esta pessoa. Então, quando se apresenta mais de um candidato para secretário-geral, por um lado, significa que esse secretário-geral pode ter uma administração muito autônoma, porque foi eleito, terá uma legitimidade que poderá não merecer qualquer correção ou uma atenção do próprio partido. Por isso que esta é uma das mais eloquentes amostragem de desorganização de um partido político no país. Nesse contexto, pela forma como se foi ao processo eleitoral, julgo que o professor Alberto Ferreira ser justo vencedor, porque para ser secretário-geral nem precisa que ganhe com maior absoluto, até porque o próprio estatuto não revela. Agora, até porque o Dava também faz uma colocação muito inteligente quando diz se o estatuto é omisso. Então, de onde partiu a ideia de segunda volta? É que se os estatutos do Podemos não falam quais são os critérios de eleição, se é pela maioria absoluta ou simples, logo, o que se deve se considerar é o ambiente que se levou à eleição. Qual o ambiente? É que não havia normas, não havia regras. Logo, o vencedor, ainda que tivesse ter sido eleito com diferença de um voto, é justo vencedor, porque não estaria a violar aqui nenhum critério dentro do partido. Não está definido esse critério. Significa que 37% contra 27% deve ser isso, 27% da segunda pessoa, ou 28% por aí, é uma percentagem suficiente para que o professor Alberto Ferreira fosse declarado vencedor a cargo de secretário-geral. Por isso é uma desorganização. Nesta esteira, há uma outra desorganização do próprio nosso colega do painel também. Parece que ele é porta-voz e por conveniência, é assessor de imprensa do Podemos. Se prestarem atenção, o Podemos está aqui a revelar uma imaturidade em toda a sua extensão.
Senão, vejamos, um assessor de imprensa não pode cortar o seu assessorado que está a prestar declarações aos órgãos de comunicação social. Não. Existem técnicas de corte, mas são casos raros. Só se corta, por exemplo, um assessorado que está a prestar declarações à imprensa, se o assessor notar que a linha de abordagem do seu assessorado pode colocar em causa a segurança do Estado, por exemplo. É ali onde se faz o corte. Fora disso, não. E não só um assessor de imprensa prepara o seu assessorado antes de falar. Quer dizer, na preparação do seu assessorado, em algum momento, o assessor faz ensaios, até faz a previsão das questões, porque ele já conhece o contexto em que o chefe vai falar. Conhecendo o contexto, prepara o seu assessorado e até articula ali, faz uma questão de um pré-acordo, que olha, chefe, você vai falar durante tanto tempo, a matéria é esta, e quando estiver a extrapolar o tempo combinado, eu vou dar sinal X. O sinal não se dá a jornalistas, o sinal dá-se ao assessorado. Mas bom, eu não sou especialista nessa área, mas o conhecimento específico não me impede eu ter domínio de outras áreas. Mas por isso estou aqui, aliás, eu como docente recebo dinheiro do Estado por isso, então eu tenho que dar aula a qualquer que seja moçambicano. E Duclésio faz parte desses moçambicanos, e até porque contribui o seu imposto para o meu salário, por isso estou a lhe dar esta aula tão grátis e espero que ele reconheça isto. Duclésio, com toda a humildade que me é característico, peço para que aprenda isso. Se tiver caneta e bloco, é melhor apontar para evitar situações futuras. Nunca embaraçar jornalistas em conferência de imprensa. Faça toda a articulação com seu assessorado. Pode ser com o Albino Forquilha ou outro interveniente. Orienta ele em que medida tem que parar de falar, qual é o contexto que ele não deve falar ou deve evitar, mas questões de corte enquanto o chefe está a falar é improcedente, é à margem daquilo que chamaríamos de recursos estéticos de comunicação, e isso acaba embaraçando o próprio seu chefe, senão os próprios jornalistas. Por isso que, para além de apenas o Podemos como todo ir à formação, aprender, se lidar em mundos democráticos, é fundamental que o Duclésio também aposte na formação de assessoria de imprensa, que é para saber... Tenha sido uma falha, não necessariamente uma questão que requer aqui alguma formação. Duclésio por sinal, um jovem bastante promissor no mundo de comunicação, está há bastante tempo nesta área, é um comunicador que tem esta carreira de assessoria já há bastante tempo, não só é jornalista. Então, pode ter sido, se calhar, alguma falha. Perceba uma coisa. E que, se calhar, ele também possa se justificar, mas... Não, mas perceba uma coisa. Questionarmos a formação... Dava, a questão é simples, Dava. Formação é sempre bom. Não cria problemas para um indivíduo que quer aprender mais. A questão é simples. O exercício de assessoria de imprensa, por exemplo, para um partido político, não pode ir um estagiário. Devem ir pessoas experimentadas para evitar, portanto, essas situações. Em nenhum momento se pode admitir aquele exercício de cortar o chefe enquanto estiver a falar aos jornalistas. Muito menos dar sinal ao jornalista para parar de fazer perguntas. Os sinais emitidos pelo assessor de imprensa vão ao seu assessorado. E sem ninguém perceber ali, os jornalistas, quer dizer, a sua posição enquanto assessor de imprensa deve ser uma posição estratégica, de tal forma que possa dar o sinal ao chefe para ele perceber que já não dá para falar. Mas este sinal que se dá ao seu assessorado para parar de falar é um sinal estratégico, porque comunicação dava a ciência. Tem metodologias. E a forma de abordar ao seu chefe que chega tem, portanto, fatores, tem indicadores. Um deles é aquilo que eu já havia dito, ou porque o tempo está... Até porque o tempo não pode ser levado muito em conta, mas fundamentalmente se a linha de abordagem do seu assessorado pode colocar em causa a estratégia da comunicação ou a segurança do Estado. É ali onde se interrompe a comunicação. Tudo bem. Mas este apelo à formação, acho que qualquer cidadão
de diligência mediana tinha que agradecer, porque a formação ajuda o homem, lhe dá mais oportunidades, nutre o seu conhecimento e vai efetivamente melhorando a sua atuação enquanto profissional nesta sociedade. Dois, essa tamanha vergonha do Podemos, na minha opinião, é inadmissível, porque Podemos, tendo em conta, por conveniência, é a segunda força política no país, deve ser exemplo de outros partidos que estão, portanto, a surgir, porque nesse país chega-se à conclusão de que não temos partidos da oposição organizados. As pessoas ainda estão na saga da Renamo. Militares da Renamo estão na sua sede, etc. Numa altura em que estamos a tentar apanhar o oxigênio, aparece também Podemos a criar problemas similares. Ora, quando cogita a MDM, também há conferências de imprensa na beira ou onde a contestar a liderança. Quer dizer, se calhar até neste momento, o único partido que ainda não traz barulho pode ser a Nova Democracia, mas também tem outro partido do presidente Massangua, que são os únicos partidos que provavelmente ainda não trazem barulho à superfície. Se há barulho, se calhar tem capacidade de se saber gerir internamente. Logo, nós não estamos preocupados. Não tenho motivo para escovar isso. Okay. Mas o que está a acontecer, Dava? Nós estamos preocupados porque precisamos no país de uma oposição forte. Porque a oposição forte tem a sua relevância na governação do país. Okay. Os programas de governação definidos pelo Partido Frelimo, que são implementados pelo governo, só podem ser efetivos se tivermos partidos da oposição fortes, consistentes, que tenham capacidade de imprimir uma pressão sobre o governo. Okay, assim é que se constrói nações, portanto, democráticas. Obrigado.